Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração de fundação do centenário de nossa arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Eu sou a irmã Romy Alt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa arquidiocese. Estamos iniciando o programa de leitura orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e familiarizar-se com o exercício da leitura orante. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras. Às 20 horas, sempre terá como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Silvana Godinho, Terezinha de Jesus Oliveira e Mariana Angélica Fernandes, cursistas do Bíblia em Comunidade, Serviço de Animação Bíblica. Participam da Associação dos Cooperadores Paulinos para o Evangelho. Vamos dar a você um tempo para pegar a sua Bíblia e abri-la em Marcos 12, 28b a 34. Convido agora a Terezinha para conduzir a nossa leitura orante. A você, graça e paz. Começamos este momento de oração com a invocação da Santíssima Trindade e com a oração do Espírito Santo, para que nos ilumine e nos guie nessa experiência de Deus, por meio de sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olha, iniciamos nossa oração relembrando que a leitura orante é um dos melhores métodos que a Igreja dispõe para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. A leitura orante nos ajuda a conhecer o texto bíblico e até gostar dele, a refletir sobre ele e deixar que Deus nos fale por esse meio. Mas para isso é preciso ter contato com o texto bíblico. Isso através da leitura em 5 passos. Leitura, meditação, contemplação, oração e ação. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. É Marcos 12, versículos 28 a 34. Repetindo, Marcos 12, versículos 28 a 34. A nossa oração de hoje será conduzida pelo Evangelho de Marcos. Então vamos recordar algumas informações sobre este Evangelho. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Ele até inspirou, serviu de base para Mateus e para Lucas. Em seu Evangelho,
Marcos procura responder a duas perguntas: quem é Jesus? E quem é o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Jesus? Interessante que Marcos se dirige mais aos pagãos, ou seja, aqueles que não eram judeus. Teologicamente, Marcos quer mostrar que Jesus é o Messias esperado, é o Messias prometido, mas que o seu messianismo não é triunfalista. O seu messianismo é do crucificado, o messianismo do servo sofredor. A nossa oração, então, repetindo, está em Marcos 12, versículos 28 a 34, quando Jesus responde à pergunta do escriba sobre qual é o primeiro mandamento. Esse texto está entre dois outros. Antes vem a discussão dos saduceus sobre a ressurreição. E depois vem o alerta de Jesus contra o comportamento dos escribas. Vamos então ao primeiro passo de nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? Este é o momento da leitura do texto com atenção, observando tudo: os personagens, os locais, os diálogos, os assuntos que são abordados. Agora, sem querer interpretar ou tirar mensagem logo. Neste passo, é só ler. Ler para entender bem o texto e aí poder responder o que o texto diz. No Evangelho de hoje, Jesus sintetizou a lei e os profetas no maior mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. E a novidade trazida por esse Evangelho, o Evangelho de hoje, consiste em declarar serem semelhantes ou idênticos esses dois mandamentos. A Mariana fará para nós a leitura do texto, enquanto você acompanha em sua Bíblia. Leitura do Evangelho de Marcos. Então aproximou-se um dos escribas que tinha ouvido a discussão e percebido que Jesus dera uma boa resposta. Ele perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo se supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo Jesus que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora a Silvana fará para nós uma síntese desse texto lido. Para quê? Isso vai nos ajudar a responder a pergunta do primeiro passo: o que o texto diz? O texto diz que um escriba busca esclarecimento sobre qual é o primeiro mandamento, o mais importante. E Jesus responde unindo o amor a Deus e o amor ao próximo como o único mandamento. Sintetiza nele a lei e os profetas. Olha, depois da leitura e da síntese do texto, depois de sabermos o que o texto diz,
nós já podemos passar para o segundo passo de nossa oração. Meditação. O que o texto diz para mim? É o momento de trazer a palavra lida para dentro de nós. Como? Observando a cena. Onde Jesus se encontra? Que ações são praticadas por ele? A quem Jesus se dirige? Quais são os seus ensinamentos ou as suas recomendações? As observações vão permitir a percepção dos significados que estão lá nas entrelinhas do texto e que nos ajudarão na meditação. Aí podemos responder a pergunta: o que o texto diz a mim, à minha comunidade e ao meu tempo histórico? Vamos então ao texto. Vamos começar observando o assunto e o tema do episódio. A pergunta do escriba, a resposta de Jesus, a relação amistosa durante o diálogo e a novidade do texto. O assunto desse episódio é o diálogo entre um escriba e Jesus sobre o primeiro mandamento. Mas nas entrelinhas do texto, encontramos o tema desse diálogo. É a lei positiva, ou seja, ouvir e praticar. O escriba está buscando um esclarecimento sobre qual é o mandamento mais importante. Mas observe que o interlocutor de Jesus é um mestre da lei e conhece as tradições judaicas. Como é possível que esse homem, sendo doutor da lei, não saber qual é o maior mandamento? Mas olha, a pergunta desse escriba era oportuna naquela época, pois eram tantos os preceitos judaicos que davam margem a interpretações errôneas, mesmo para o mestre da lei, nesse caso. E Jesus não foge da questão e diz que são dois os pilares da religião que agrada a Deus: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E sobre a resposta de Jesus, nós observamos que ele não cita nenhum mandamento específico do Decálogo. Jesus fornece, sim, um resumo dos 10 mandamentos. Vejamos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E concluiu: toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. É isso, Jesus está explicando ao escriba a impossibilidade que existe em cumprir o primeiro mandamento sem o segundo. Observe agora a reação do escriba com a resposta de Jesus. Impressionado com o que Jesus falou, o escriba repete as palavras de Jesus e acrescenta uma observação: o duplo amor de Deus e do próximo, diz ele, é muito melhor do que todos os holocaustos e os sacrifícios. Observe agora a relação amistosa entre Jesus e o escriba durante o diálogo. Eles se elogiam reciprocamente. O escriba aclama Jesus como mestre e concorda com ele. Jesus o considera perto do reino, pela sua boa vontade e entendimento das coisas. Ora, esta observação de Jesus sobre o escriba
nos leva a perguntar: o que falta ao escriba para estar perto do reino? Falta-lhe romper seus laços com a doutrina e as observâncias legais. Jesus disse ao escriba: você não está longe do reino. E quanto a nós, estamos mais perto ou mais longe do reino de Deus do que o escriba elogiado por Jesus? O que é mais importante na religião e na vida para nós? E que dificuldades concretas nós temos para viver o que consideramos o mais importante? É fácil amar o próximo? Será que só amamos o próximo quando ele nos agrada? Vamos lembrar neste momento de alguém que está precisando de nós. Pois é, Silvana, Mariana, irmã Romi. Depois desse diálogo com o texto, depois dessas observações sobre eles, o que vocês gostariam de partilhar conosco? Seria muito bom. O que eu observei, Terezinha, foi a reação, esta reação do escriba frente às palavras de Jesus, né? Ele, impressionado com o que Jesus falou, repete suas palavras e acrescenta uma observação a esse duplo amor de Deus e do próximo. É muito melhor do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Ou seja, o mandamento do amor é mais importante que os mandamentos relacionados com o culto e os sacrifícios no templo. E fico a pensar em nossas comunidades eclesiais de hoje, onde muitas vezes há muitas iniciativas pastorais, mas poucas relações. Onde há contatos, mas não existem conexões. Onde há pouca ou nenhuma companhia no sentido cristão desse termo. Para o nosso tempo atual, a adesão ao amor de Deus não pode ser somente um culto religioso, com observância do domingo, com o cumprimento de liturgias, mas sim um amor concreto, solidário ao próximo. Então, a grande novidade é que amar a Deus e ao próximo vale mais do que qualquer sacrifício. O que equivale a dizer que o culto, o rito, não serve para nada, se não forem a expressão, a celebração de um amor que seja o motor da vida. O que me chamou muita atenção nesse texto foi ao responder a pergunta do escriba fariseu, Jesus também tenta ajudá-lo a pôr ordem na sua religiosidade. Porque naquele tempo, naquele contexto religioso, a elite religiosa multiplicou normas e proibições. Então tinha tantos mandamentos, preceitos, que chegaram a mais de 600. Alguns positivos e outros negativos. E para muitos judeus, todos os mandamentos tinham uma força igual. E para outros, a gente vê muito isso no Evangelho. A observação do sábado era o preceito maior. E a resposta de Jesus a este escriba, que era um doutor em leis, apresenta uma novidade à sua época. E a nós também. Nesses dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, se resumem toda a lei e os profetas. E estes dois mandamentos são os mais importantes, e os outros todos dependem deles. Então Jesus leva ao extremo a plenitude da lei. Não se pode separar o amor a Deus do amor ao próximo.
Então, este é um modelo que o próprio Evangelho nos apresenta na relação amistosa entre Jesus e o escriba, pois ambos se elogiam reciprocamente. Nisso consiste o amor. Então, para mim, foi essa novidade. Para mim, como foi também para aquele fariseu. Eu achei interessante neste evangelho que o escriba ficou escutando a discussão de Jesus com alguns saduceus sobre a ressurreição dos mortos. E este fariseu gostou da resposta de Jesus e ele se animou e perguntou a Jesus: qual é o primeiro dos mandamentos? E Jesus responde: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um, é o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é semelhante a este: amar o próximo como a ti mesmo. O que Jesus quis dizer com todo o coração, com toda a alma e com toda a tua força? Significa amar a Deus com todo o ser, os pensamentos, sentimentos, ações que envolvem também os bens, o dinheiro. E estes precisam ser voltados para o bem, para Deus. O mais desafiador ainda é o amor a Deus, que está ligado ao amor do próximo. Como amar o próximo como a mim mesmo? E aí poderiam nascer as perguntas: eu sou capaz de dividir com o próximo a minha comida, a minha casa, os meus bens? Quem é capaz de ser coerente com esta palavra de Jesus não está longe do reino de Deus, como esse escriba, que agora se abre ao reino de Deus, que se faz presente na pessoa de Jesus e entra a fazer parte da igreja, a comunidade de Jesus. Este é o convite que Jesus faz para mim e faz para você. Olha, a resposta de Jesus ao escriba é fundamentada na Escritura. Ouve, Israel. São duas palavras dirigidas por Deus ao seu povo. Trata-se de algo muito fundamental. E é por isso que o povo todo é solenemente interpelado. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O verbo ouvir é ligado ao verbo amar. Amarás o Senhor teu Deus, de que forma? De todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento e com toda a tua força. Então, a partir daí, todos nós somos chamados a ouvir e a nos movimentarmos na luta contra as desigualdades, as injustiças sociais, as violências, as discriminações. É ouvir, agir. Vejamos como nosso estimado Papa Francisco expressa sua compreensão mais profunda de Deus. Ele diz: o nome de Deus é misericórdia. A misericórdia é a carteira de identidade de Deus. Podemos agora passar para o terceiro passo do nosso momento de oração. Contemplação.
O que o texto me leva a experimentar? Depois de lermos o texto, meditarmos sobre ele, chegamos ao passo da contemplação. É um momento especial na leitura orante, porque é o momento de dar espaço para Deus. Deus que quer falar conosco através de sua palavra. E para ouvi-lo é necessária uma atitude de escuta, silenciando a mente e o coração. Não basta o silêncio exterior. O interior é precioso nesse momento de ouvir a Deus. Desfrute desse momento íntimo com Deus. Ouça o que Ele tem a dizer-lhe sobre tudo o que aconteceu em seu coração, em sua alma durante a leitura orante e também sobre o seu modo de viver. Escute. Deus pode falar agora, pode falar mais tarde, pode falar a qualquer hora. O importante é que essa conversa é bem pessoal. Somente você e ele. Escuta. Vamos agora ao quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora é o momento de você falar com Deus. Ele quer ouvir você e quer ouvir numa conversa inspirada pelo Evangelho que hoje nós lemos, nós meditamos e até contemplamos. Deus falou com você durante a leitura, durante a meditação, durante a contemplação. Agora é Ele que quer ouvir você. Faça uma oração que brote de seu coração e do momento que nós estamos vivendo. Senhor, eu quero rezar com as palavras do salmista. O Salmo 24, versículo de 4, fala assim: Mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirige-me na vossa verdade e ensina-me, porque sois o Deus de minha salvação. Amém. Senhor, necessitamos de tua graça para trilharmos os caminhos de vosso reino. Dai-me a tua graça e a todos que, na minha família e na minha comunidade, caminham comigo. Amém. Senhor, ilumina meus pensamentos, conduz minhas ações em meus relacionamentos e no serviço ao próximo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu testemunho de amor gratuito e generoso, na sua dedicação incansável na doação aos outros, em meio aos pobres, que este seu testemunho nos impulsione ao amor gratuito, ao nosso serviço diário à família, à comunidade, ao povo de Deus em nossa missão. Amém. Depois que Deus falou ao seu coração, que você o ouviu e deu espaço para ele, que Deus se comunicou com você, nós já podemos passar para o quinto passo de nossa oração. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Este passo vai ser iluminado por uma recomendação de Jesus no Evangelho de Lucas. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus
e as colocam em prática. Isso é bem para nós. Você leu, meditou, contemplou e rezou a palavra de Deus. Agora é agir. Agir com um compromisso com Deus em sua palavra. E como? Escolha um gesto concreto, por menor que seja, inspirado na sua leitura orante de hoje. E que esse compromisso expresse o que se passou em seu coração, em sua alma, em suas expectativas e esperanças. Agora, isso é muito pessoal. É um compromisso entre você e Deus. Concluímos assim a nossa leitura orante de hoje. Estivemos unidos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante e agradecemos à Arquidiocese, na pessoa de Dom Valmor, e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e os seus demais meios de comunicação social. Na próxima semana, na terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos com a leitura orante da Palavra de Deus sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!